Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Posso fazer a prece, né? Pai de misericórdia, Jesus, mestre, amigo, mentores espirituais da nossa tarefa, queremos dar mais uma vez amparo, proteção, que esse momento de encontro, de reflexão, possa ser produtivo, que as nossas mentes possam se abrir ao entendimento, que os nossos corações possam sentir a tua sabedoria, a tua presença, e que nesse partilhar de experiência, de amor por esse trabalho, possamos nos fortalecer nesse propósito, de aprendermos a servir na seara do Mestre, aprender a contribuir na tua obra, podendo ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, e reconhecendo os teus filhos, ó Pai, em cada irmão, e juntos, de mãos dadas, seguir em frente, contribuindo para alívio de dores e para o crescimento dos irmãos que ajudamos e o nosso próprio. Muito obrigada, Senhor, por nos permitir estar aqui mais uma vez. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Bem-vindo os novos aí, né, Isa? Quem são os novos aí? Vamos fazer uma apresentação? Sim. Quer começar, Rodrigo, com a apresentação?
Deixa eu para o finalzinho. Pro final? Isso, que aí eu já sigo falando. Bom, quer que eu me apresento? Ninguém me conhece? Conhece, Rodrigo? Alcione, né? Vini, mas vamos lá, começa por você, bom demais. Eu? Pode ser. Bom, meu nome é Cláudio, para quem não me conhece, né? Eu estou ajudando a vocês, né, todo mundo, com o Rodrigo, lá segunda-feira, né? Que é o dia que eu consigo ir. E é um prazer estar aqui com vocês, tenho aprendido muito. E às vezes fico pouco tempo, mas o tempo que eu tenho ido, acho que é importante, um pouco que a gente tem que dar, eu acho que sempre ajuda, né? E é isso. Estou aqui para o que vocês precisarem, né? E espero, assim, crescer dentro desse projeto, né? Porque é um projeto muito lindo, que pelo nome me chamou muita atenção. E vamos seguindo juntos. É isso aí. Alguém mais sabe para a próxima? Moza tá na natureza. Como é que é? Depois do Moza, eu vou me apresentar. Sou o André. Tem um microfone a mais. Eu sou o André, estou na tarefa há 3 anos, viu, Cláudio? Eu acho que todos os outros me conhecem. E estou aí ajudando a fazer a distribuição, ajudando a fazer o lanche, ajudando a fazer um pouco da parte logística, né? Apesar de ter outras responsabilidades. Tá certo, muito prazer. Prazer, Bom, Cláudio. eu sou a Isa, né? Estou no projeto, conheci o projeto através do Encontro da Fraternidade. Sempre que eu posso, eu tento apoiar aos sábados e é um prazer imenso estar aqui com vocês. Boa tarde, turma. Eu sou a Melissa, conheci o projeto através da Fraternidade e sempre que eu posso, eu estou apoiando no sábado também na distribuição. Posso falar também. Eu sou a Alcione, né? Eu estou na tarefa que você trabalha há bastante tempo, né? Não lembro quanto tempo, não, se tem uns 3 ou 4 anos, não sei. Mas é um trabalho, né, que eu gosto muito, eu faço no sábado, né? E atendo na segunda de manhã no Divina. Sábado, Natália na distribuição e segunda nos atendimentos, né? E é uma alegria estar aqui partilhando com vocês esse momento. Aproveita você. E eu sou eu. Eles me chamam de Vino, mas meu nome é Vinícius, viu? Eu tô nessa onda aí desde que antes de começar a pandemia, né? Junto com o Rodrigo, a gente fazia tarefa na rua, etc. Aí começou o Somos, né? Com outra proposta massa, diferencial aí de ajudar com força, né? Em várias formas, e a gente foi andando, e conseguiu um com um, outro com outro, cresceu, mais uma coisa com um, outro com outro, e agora com outro e outro. E vários estão ajudando aí, muitas coisas estão crescendo. Eu só vou aos sábados. Embora, quando tem necessidade, igual a uns meses passados, aí precisou na segunda-feira, eu fui à noite, para dar uma força. Estou em falta na terça-feira mesmo, eu dei pernada, ou me deram pernada, ou tem muita gente, eu falei, não, eu já preciso dividir essa onda, né? Essa partilha. E aí fui na quarta-feira também, na distribuição com a Xanxã, aí deixei a Xanxã para trás. A Xanxã tá lá na onda distribuindo, muito bom na quarta.
E no mais gerais, estamos no sábado direto, agarrado. Hoje mesmo eu só fui fazer a prece e tal e pulei fora. Eu fui resolver algumas coisas e voltei para a tarefa. Fui bater o pedal na rua, subi, fui na Praça da Liberdade e fizemos uma onda boa. A distribuição, massa, muita gente na rua, calorão. Tamo aí junto. Tá boa. Alguém mais gostaria de se apresentar aqui, nesse momento? Oi, gente, eu sou a Patrícia, estou na tarefa de sábado, né, há quase um ano, e eu conheci o Rodrigo por um outro projeto de acolhimento que eu participei na Fraternidade, e depois eu migrei para esse projeto dele de sábado. Estou super feliz de participar e conhecer todos aqui, e é isso. Meu nome também é Patrícia, me chamam de Pati. Eu conheci o trabalho, né, do Somos Todos Irmãos, através do Sheila. Eu sou passista lá e estava na hora de eu fazer um trabalho mais voltado para a ação social. E o Paulino, lá do Sheila, que me indicou o Rodrigo, e encaixou direitinho aquilo que eu queria, o que eu acho que eu consigo contribuir. É um prazer estar aqui, viu? Tem algumas pessoas entrando na reunião. Alguém mais gostaria de se apresentar nesse momento? Então, eu vou me apresentar, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu estava lá com o Rodrigo, mas lá está muito quente, eu preferi vir aqui para a sala. Meu nome é Marli, nós estamos no projeto juntos, já tem uma par de tempo, né? E o nosso projeto se intensificou na pandemia com o fechamento de todo o comércio, né? Todo mundo sabe a história. E o nosso desejo de fazer alguma coisa pelo próximo, nós ficamos muito preocupados. Até os cachorrinhos na pandemia estavam passando fome, né? Porque estava tudo fechado. Alcione, você está com a gente desde o início. E Patrícia, o projeto não é do Rodrigo, não. O projeto agora é seu também, viu? O projeto é todo nosso. Nós somos o projeto, somos um coletivo de união para poder fazer esse amor crescer em nós. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui nesse sábado à tarde. Marli, meu nome. Obrigada. Terminou? Agora só eu? Só, Sim, né? Isso mesmo. Tá. Então, vamos lá. Eu sou Rodrigo, né? Estou no projeto desde o início, 2020, né? Em 2020, a gente atuava nas casas espíritas e as casas espíritas fecharam, e aí um grupo de amigos resolveu se juntar para fazer alguma coisa. E assim surgiu Somos Todos Irmãos, com esse grupo de amigos, indo para a rua, para não deixar os irmãos de situação de rua em situação de completo desamparo. E assim como nós, outros grupos surgiram assim, né? Então, já é um adiantado da palestra, né? Dizer que o Somos Todos Irmãos surgiu a partir de um desejo de um grupo de amigos, de se juntar para poder fazer alguma coisa diferente pelos irmãos de situação de rua, mas, sobretudo, que a gente vive sempre falando, né? Para nós mesmos, né? Porque a gente faz por nós mesmos. Às vezes essa questão aí, né, que Marli falou e que a Paty falou, né, se confunde, né, é o Rodrigo, é o grupo do Rodrigo, o pessoal na rua fala isso, né, é o grupo do Rodrigo. Gente, não é, nós somos um coletivo mesmo, né, e hoje, essa reunião que a gente vai fazer aqui demonstra exatamente isso. Tudo que a gente tem aqui é uma coletânea de tudo que a gente foi criando nesse processo em todos os tempos aí, né, e a gente foi juntando, junta aqui, junta ali, dá uma sugestão ali, a gente vai criando, passa pelo crivo de começar a fazer daquela forma e ver que está dando certo, se não está dando certo a gente muda, então não tem
uma rigidez, assim, nós vamos estabelecer esse processo aqui, e esse processo nós vamos ficar com ele para o resto da vida. Não, se não estiver funcionando, a gente tem facilidade de mudar os processos, a gente tem que aprender com o que não está funcionando também. Então, o grupo é esse coletivo que somos todos nós. E nessa construção coletiva, né, hoje a gente vai trazer essa coletânea aqui, mas também a gente quer ouvir, em alguns momentos a gente quer ouvir para compartilhar, para ver o que cada um está pensando, para que a gente possa, talvez, inovar ou acrescentar alguma coisa aqui e tal. E assim é o grupo, somos nós, né? Somos todos irmãos, somos nós todos, né? E que estamos trabalhando no grupo, né? E os irmãos de situação de rua também, que são as pessoas que a gente está caminhando. E aí, eu já vou começar, então. Posso começar, Isa? Sim, acredito Tem que... o Marcos aí que não se que apresentou. acabou de... que entrou, o Mozart. Se alguém mais quiser se apresentar, pessoal, o momento é este. Como ninguém mais se manifestou, Rodrigo, por isso que eu falei que você poderia prosseguir. Então, eu acredito que podemos começar. Então, vamos começar. Então, essa proposta aqui, gente, é uma proposta, né, que a gente apresenta a forma que o Somos Todos Irmãos trabalha, que todo mundo já conhece, né, e que a proposta é que a gente também trabalhe com a sensibilização das pessoas com a questão da situação de rua. Então, nós já começamos algumas palestras em casas espíritas e o nosso foco tem sido a mocidade, né? Para a gente poder trazer uma sensibilização nas pessoas do que é realmente a situação de rua e como que a gente pode mover a sociedade de maneira tal a modificar. Então, hoje eu estou apresentando aqui, porque muita gente ainda não viu, né? Alcione já viu, Marli já viu, Moza já viu, mas muita gente ainda não viu essa apresentação. Como eu falei, é uma coletânea dos ideais do grupo, né? E a gente vai passar a fazer, vai ser uma tarefa, né? Vai ser uma tarefa do grupo a gente apresentar isso, e iniciando por juventudes, né, espíritas. Provavelmente a próxima é a turma lá do Pedro, né? Então o Pedro já pedi para ele marcar uma data lá, para a gente ir lá conversar, e aí a gente vai começar a fazer essa apresentação. Então, todo mundo já sabe, né? O Grupo Somos Todos Irmãos hoje é parceiro da Fraternidade Sem Fronteiras, no projeto Fraternidade na Rua, em Belo Horizonte. E aqui, né, a gente inicia apresentando o Grupo Somos Todos Irmãos e inicia apresentando a Fraternidade Sem Fronteiras. Eu não vou falar aqui, porque aqui todo mundo conhece, nesse ponto aqui a gente... mas quando a gente for fazer a apresentação, a gente tem que se apresentar o Somos Todos Irmãos e apresentar o Fraternidade Sem Fronteiras e o projeto Fraternidade na Rua. Então, começa assim. E a gente começa com uma história que muitas pessoas aqui conhecem, né? Mas que muita gente não conhece ainda. São duas pessoas que passaram pelo grupo, né? E aqui eu vou chamar assim, para ficar gravado, de Maria e Jesus. Então, Maria é a mulher que está do meu lado, ela é mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, né? Qual que é o contexto? A gente encontrou Jesus na tarefa na rua, né? E Jesus foi um menino de rua que nasceu, né? Com 6 anos ele foi para a situação de rua e ele viveu e só conheceu a situação de rua, né? Com essa situação que Jesus vivia, né? Ele aprendeu tudo que ele aprendeu na rua. Aprendeu a se conviver, aprendeu tudo que ele aprendeu na rua. Então, com 20 anos, né, a gente na tarefa, executando a tarefa, e na mesma coisa que todo mundo conhece, né, no dia a dia e tudo, a gente foi criando vínculo e criando confiança. E aí, um dia, Jesus pediu para a gente ajudá-lo a sair da situação de rua. E aí a gente conseguiu, né, uma comunidade terapêutica pro Jesus, e o Jesus ficou lá 6 meses. Bom, quando ele estava lá, nos 3 meses iniciais, Maria, né, que era a mãe, também estava em situação de rua,
mais ou menos no mesmo tempo que Jesus estava. Eles foram para a situação de rua praticamente juntos. E Maria, então, falou assim, eu não posso sair da situação, meu filho não pode sair de lá da comunidade e eu estar aqui na rua, porque senão ele não vai conseguir dar continuidade ao tratamento dele. Então, Maria falou assim, arruma um lugar para me cuidar também. E aí ela foi acolhida também numa outra comunidade terapêutica, né? E foi acolhida, foi cuidada lá, né? E foi amparada. E então terminou o ciclo, né? De Jesus na comunidade terapêutica que ele estava, ele foi fazer ressocialização. E ele foi fazer ressocialização exatamente na comunidade em que a mãe dele estava, que é Maria. E lá na comunidade, a primeira tarefa era uma comunidade que acolhia mães com filhos. A primeira tarefa que ele fez foi brincar com as crianças. E aí um retorno dele, que falou assim pra gente, eu que nunca brinquei na minha vida, fui ter a tarefa de brincar com as crianças, né? Jesus não se sentou num banco de escola, né? E ele aprendeu a ler no sistema socioeducativo. O sistema socioeducativo, quem possa não conhecer, é um sistema é uma espécie de prisão para menor, né? Tem um outro nome aí, se o senhor lembrar, fala o nome aí, que é pena... É socioeducativo, né? É uma pena socioeducativa para tentar resgatar aquela criança antes que ela se perca mais na vida. E aí Jesus conta para a gente que ele aprendeu a ler, né? Que ele aprendeu a ler dentro do sistema socioeducativo. Até então ele nunca tinha sentado num banco de escola. E aí, nesse caso, né, o grupo conseguiu, com o amparo, ajudar Maria, Jesus e o filho de Jesus, e a filha de Jesus, que a filha de Jesus também vivia na rua. Então, nesse arranjo todo, né, que a espiritualidade colocou na nossa mão, né, a gente conseguiu trabalhar com 3 gerações, né, vó, mãe, filho e neta. Então, são 3 gerações que foram resgatadas nesse processo de superação. Então, vamos lá, continuando aqui. E aí, né, o que a sociedade fala do Jesus, ou fala da Maria, ou de todos os nossos irmãos em situação de rua? A sociedade trabalha assim, ó, são vagabundos, estão na rua porque querem. Na rua eles são livres, não tem regras. Os abrigos têm vaga disponível. Eu mudo de calçada na hora que eu estou passando ali. Então a sociedade interpreta essa situação do Jesus e da Maria e de tantas outras pessoas em situação de rua como uma escolha completamente arbitrária e por um desejo próprio, porque a rua é gostoso. A gente que experimenta, né, a gente que vive com eles um pouquinho da situação de rua, a gente sabe que não tem nada de gostoso viver na rua, né? Que as regras são muito mais pesadas do que as regras aqui do mundo, que as regras é a regra da vida, né? É a regra, é a lei da vida. Então, ali, as regras são muito mais pesadas do que a gente tem aqui. Mas a sociedade faz isso muitas vezes porque é mais fácil taxar isso dessa forma e aí eu me descompatibilizo do problema. Quando eu faço isso com o outro, né? Eu estou falando assim, eu não tenho nada com isso. Quando a gente vê que a gente, enquanto sociedade, né, cada um de nós tem responsabilidades nisso, a gente vai ver um pouquinho mais na frente. E aí o convite que a gente faz para as pessoas, né, e aqui todo mundo já é convidado, né, vamos juntos, então, diminuir o preconceito com as pessoas em situação de rua e ajudar na criação de novas oportunidades? Então a gente já começa com o convite. Não são anjos nem demônios, são pessoas como nós. E isso quem traz é o Padre Júlio Lancelotti. Ele traz isso de uma maneira muito forte, o Padre Júlio, porque ele fala assim, que tudo que se reproduz na situação de rua se reproduz na sociedade. Quantas vezes, né, porque a gente fala é vagabundo, é bandido. Quantas vezes a gente vê notícia de bandido de colarinho branco? Quantas vezes a gente vê notícia de agressões, né, fora do espectro, não existe agressão comum, mas uma agressão, um assassinato, né, em pessoas que são abastadas e que não estão em situação de rua.
Então, na verdade, o que o Padre Júlio fala é que a situação de rua, ela é uma denúncia, né, por tudo, mas que, na verdade, eles reproduzem o espectro da sociedade mesmo, né? Então, na sociedade, você tem vários tipos de comportamento que se reproduzem também na situação de rua. E aí, são pessoas em situação de rua, são pessoas como nós. Eles têm medo, dores, fragilidade emocional, depressão, sentem a falta de afeto e exclusão. Vamos conhecer alguns casos reais com nomes alterados. Esse daqui, o da direita é o da Maria, que eu acabei de contar, né? E o da esquerda é um outro caso também que a gente conhece, que é uma pessoa que foi colocada numa instituição, que era órfã, né, e foi abrigada numa instituição. Aí chega aos 18 anos de idade, essa pessoa é colocada na rua, deixada à própria sorte, ou levada para abrigo, né, para os abrigos da população de rua. Então, uma pessoa com esse apoio emocional que ele não teve, né, com 18 anos ele é colocado para poder viver na rua, ele não está preparado para esse momento, né? E aí ele sofre todas as dores que a rua impõe a ele, né? Essa pessoa hoje vive uma experiência mais feliz, trabalha, tem família, mas ainda sente muito forte essas dores da rejeição. Então, quando a gente olha para as pessoas em situação de rua, a gente vê exatamente isso, que eles têm uma dor muito forte e dores que caminham junto com eles, que eles não sabem explicar, né? E que segura ou prende eles ali de alguma maneira. Esse é o primeiro momento de parada. Eu queria que quem quisesse completar aí, levantasse a mão, a Isa fosse administrando aí, que eu queria que comentasse ou sentisse, assim, alguns outros casos, cada um compartilhasse um pouquinho da sua experiência aí. Tá bem, estou de olho aqui para ver se alguém, né, liga o microfone ou levanta a mão. Gostaria de contribuir nesse momento aqui conosco. Rodrigo. André. Sim, Isa, tem que falar assim, não levantem todos Ao mesmo tempo. Você foi o primeiro, pode prosseguir. Rodrigo, assim, né, os casos de rua que a gente vê, né, tem os casos de pai e filho que foram para a rua em função, ou seja, o pai foi e o filho foi atrás, né, e chega numa situação em que o pai acaba continuando a ficar na rua, né, em função do filho, para que o filho não cometa mais nenhuma besteira, não seja, assim, vamos colocar, até mesmo assassinado por, aí realmente, pessoas com má índole, né, com traficantes e realmente bandidos que acabam se envolvendo, né, em função de droga. Então tem essas situações também. Então, essas duas pessoas, depois que eu saí da rota hospitalar, que realmente não as vi mais. Mas tem esses casos, né? Então, e o caso é assim, o pai sai em função de briga com a esposa, o filho vai atrás, e depois o filho acaba, né, ficando numa situação realmente de vulnerabilidade muito grande. Então, esse é realmente também de alguns casos que eu já presenciei, né? E realmente são casos reais e que conseguimos de uma forma, né, levá-los para a instituição, mas acabaram voltando, né? Então, essa é a minha contribuição. Mas alguém gostaria de contribuir nesse momento? Alcione, pode prosseguir. A minha câmera, eu passei para o notebook, mas no notebook a câmera não está funcionando, tá? Então, eu vou deixar só o áudio. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, estamos sim. Não sei se o Rodrigo vai falar mais para frente, mas o André estava falando aí, esses casos, né? A gente vê na maioria das vezes por detrás desse movimento de ir para a rua, uma fragilidade dos vínculos sociais, né, que foram passando por várias situações ao longo do tempo, né, como a gente pode ver essas pessoas que às vezes vieram desde a infância em situação de vulnerabilidade, né, em situações de poucas
de pouca estrutura familiar, de suporte, né? E que, de repente, às vezes elas vão se organizando precariamente, vão tentando viver ali, mas vão acontecendo coisas, né, que esses vínculos sociais, a rede de apoio, né, a rede da comunidade vai falhando, e aí ela não dá conta mais de se estruturar, né, por várias questões, e acaba indo parar na rua. E esse é um ciclo muito difícil de sair, porque depois que está na situação de rua, as coisas vão se tornando cada vez mais complexas, né? E aí, para romper e reestruturar e reconstruir quanto mais tempo na rua, mais difícil essa reconstrução de outros vínculos, né? Que aí ele constrói outra rede, forma de funcionar ali na rua, né? Que aí vai se tornando mais difícil. Né, Rodrigo? Acho que você vai falar sobre isso também, né? Tá um pouquinho nas causas, mas foi bom demais você falar isso também, porque nessa questão dos vínculos também, a gente tem que entender que o grupo, de certa forma, ele faz, a atuação do grupo, ele tenta fazer novos vínculos para as pessoas. Esse é um objetivo principal que a gente vai falar lá, né, de como a gente trabalha, é que a gente seja alguma referência para eles, né? E quando a gente é essa referência, a gente consegue fazer a transformação. E aí, o que a gente comentou hoje na tarefa de manhã, né? A transformação vem pelo amor, não vem pela imposição, e vem pelo entendimento da caminhada de cada um, né? E o que o André falou aí também, né? Muito legal, André, porque a gente sabe o nome, né? Do caso que você está contando, né? E começou com uma briga familiar, né? E aí esse pai, né, saiu de casa porque se separou da mulher, né? E eu acho que teve um caso de traição também, né? Acho que teve um caso de traição. Que relaciona com o que a Alcione falou, que é a fragilidade dos vínculos, né? Então, isso sempre acaba e aí acaba na rua. Mais alguém? Como é que tá aí, Isa? Por enquanto, aqui seriam esses casos. Eu gostaria de me manifestar também, né, antes, né, de conhecer o grupo. Eu nunca tinha olhado por essa perspectiva, né, sempre olhava e imaginava questões mais sociais, né, de condições, de não ter as mesmas oportunidades, e as pessoas, né, iam acabando na rua. Mas, na verdade, né, depois, né, de estudar um pouco, de conhecer um pouco mais o grupo, e entender que, né, que muitas vezes a raiz, às vezes, está lá, né, no seio da família, num rompimento, num desafeto, algo que aconteceu lá atrás, né, seja com a família, seja da pessoa com ela mesma, né, que não consegue ali lidar com diferenças. Então, isso mudou muito a minha perspectiva, a minha forma de ver essas pessoas. André ou Alcione que falaram, querem completar? Ô Isa, mas isso realmente é uma visão que a gente tem só quando a gente começa a participar um pouco, sabe, dessas de uma atividade ou de ter realmente um conhecimento um pouco, não vou falar profundo não, porque seria exagero da minha parte, mas de ter esse sentimento, porque as pessoas realmente passam por elas e simplesmente passam, né? E como o Rodrigo colocou na apresentação, tem aquela visão, né? São vagabundos, Isso. né? Teve um caso, e eu já contei esse caso, né? Que nós estávamos servindo o pessoal lá na Goiás, passou uma mulher e já nos criticou. Assim é fácil. Olha lá, tomando um cafezinho, né? Na cama, aí qualquer um quer ficar desse jeito. Gente, será que a pessoa realmente quer ficar naquela situação para ganhar um pão num sábado? Exatamente. Para ganhar um suco? Para implorar um café? E que cama, né, André? Que cama? Exatamente. A mulher, infelizmente, ela foi muito infeliz na colocação dela. Sim. E além de tudo, foi egoísta, né? Que acabou falando, eu tenho um salário de tanto lá, não preciso disso. Ué, graças a Deus que você não precisa. E graças a Deus que você está com uma mente boa, graças a Deus que você não foi afetada, graças a Deus, sim, né? Realmente tem que agradecer muito.
Mas tem outras pessoas que, infelizmente, não tiveram essa oportunidade. Ou chegaram numa situação em que... Eu falo muito, depois que eu comecei a participar da tarefa, a mente da gente, a gente não tem... Assim, temos um certo controle, sim, né? As pessoas têm, a gente tenta ter esse controle, a gente precisa ter esse controle, mas eu vejo que é difícil, nem sempre é tão fácil. É verdade. Né? Se a gente está numa situação privilegiada, onde a gente tem uma casa, tem uma família bem estável, tem emprego, né, tem uma situação boa, em que a gente está bem tranquilo, né, financeiramente, socialmente, tudo mais, temos problemas, né, de relacionamento, algumas coisas. Imagina esse pessoal. Imagina que não tem nada. Imagina que aquela pessoa que chega, que assim, já as histórias que a gente ouve, que a pessoa tentou tentou estuprar a pessoa, ou já roubou, ou não tem nada, roubou tudo que tinha, já não tinha nada e roubou o que tinha. Então, assim, eu acho que só a gente acaba tendo essa visão, sabe, Isa? Mas foi boa a sua colocação, porque realmente é isso. A gente acaba tendo uma outra visão dessas pessoas. E realmente elas não são monstros. Porque quando aquela história, né, a pessoa para no sinal, ele vem conversar com você, a gente já fecha o vidro, já não fala, não quer. Sim, hoje, ultimamente, assim, é lógico que tem seus riscos também, né? Mas hoje em dia, assim, eu tento conversar, tento ter uma outra visão e tendo um outro acolhimento quando a pessoa vem até mim. É lógico que a gente tem que ter o cuidado, né? Porque nem todas as pessoas são pessoas de rua, são ladrões também que querem aproveitar. Mas é isso. É verdade. Cláudia, você está com a mãozinha levantada? Não, eu queria só falar assim, que aconteceu essa semana, uma coisa, porque assim, eu moro aqui no Cione, né? Zona Sul, né? E assim, como que as pessoas, falam em termos assim, como que as pessoas têm dificuldade de lidar com isso e aceitar que as outras pessoas são como nós e tentar ajudar. Assim, cada um faz sua parte da maneira que quiser, ninguém é obrigado a nada, não é isso que eu estou falando, não. Mas tem um caso aqui, que assim, aqui no meu prédio, se você olhar assim, pelo fundo do prédio, tem uma área assim, que os craqueiros vêm direto, porque eu moro aqui perto do Acabamundo, né? É Acabamundo? Acho que é Acabamundo. Não é Acabamundo, não. Uma comunidade... Acabamundo ou Mata das Borboletas? Não. Acabamundo é Santa Lúcia, né? Como é que chama essa daqui, do Fion? Esqueci. É Acabamundo mesmo. É Acabamundo mesmo, do Sion, Mas aí, toda noite eles ficam ali. Então, assim, acho que eles roubam fio, aí põem fogo, tal. Mas, assim, e aqui no prédio a gente tem um grupo, sabe, assim, do prédio. Gente, mas você vê o que as pessoas falam, mas é tão triste, tão dolorido, sabe? Então, assim, eu acho assim, que se eu puder fazer um pouquinho, assim, eles sensibilizar eles um pouco, já vai melhorar, porque é muito, assim, é muito preconceito, assim, é muito difícil. Muito difícil. Eu acho que se fosse menos, acho que isso é a pior coisa, sabe? Que são poucas pessoas que conseguem. É difícil para todo mundo lidar com isso, ver a pessoa ali. Eu falei, gente, mas eles estão ali, não é por escolha deles, não. Na maioria das vezes, não é uma escolha deles. Porque eles só pensam em chamar a polícia todos os dias, né? É uma situação muito complicada. Realmente. Uma situação social muito complicada. Muito, muito complicado. E, assim, eu acho que quanto mais pessoas puderem ter essa consciência e tudo, né, é uma maneira, eu acho que é um único jeito, sabe, de melhorar. A gente tem vários grupos aqui. Tem o da pracinha. O da pracinha, assim, é o contrário. A gente aceita todo mundo, faz lanche. Se vier morador de rua, senta e come. E o pessoal fala assim, mas como? Nós temos que ter segurança. E se alguém quiser vir comer, se eles quiserem vir, eles vão comer assim como nós. Então, tem uns grupos aqui que aceitam, os outros não. Então, eu só queria colocar isso, assim, como que isso é muito forte. E, assim, e hoje a situação cresceu muito, porque aqui mesmo, no Sion, não tinha tantos moradores de rua, e agora tem. E para eles é muito assustador, né? Para todo mundo. Mas a gente tem que lidar com isso da melhor forma e a cada dia, né, amenizar, o que a gente puder amenizar e puder
as pessoas entenderem melhor isso, né? Eu acho que a gente já está ajudando um pouco. É isso. Bacana, Cláudio. Você me fez lembrar um caso, porque eu morei na Praça Nova York, né? E Uhum. aí, minha mãe, com umas amigas, faziam um terço à tarde na Praça Nova York. E aí, é até engraçado essa história. No lugar que elas faziam o terço, um dia tinha um morador de rua deitado num lugar. Elas deitaram e faziam um lanche depois, né? Elas Uhum. chegaram lá, fizeram o terço, continuaram o terço, o cara deitado, dormindo no terço no meio delas. Uhum. Aí o cara acordou, ficou olhando assim. Ele deve ter pensado aqui, que esse povo tá rezando em torno de mim, né? É. Foi muito engraçado. O E cara E está aí? aí, morto, mas né? aí depois, foi E muito engraçada essa história. E aí vai ver, depois ele lanchou. português estão rezando para mim, né? Pois é. É E aí isso. depois ele lanchou com elas, né? E fez amizade, né? Aham. Então, assim, o que acaba, né, rompendo o vínculo da exclusão é o amor, é você Sim, acolher, sem sabe? dúvida, sem dúvida. Então, Tudo. assim, né, até nessa questão do senhor, né, e quando algumas pessoas falam, faz um movimento de ação dentro do Acaba Sim, Mundo, sim, entendeu? sim, sim. Né? É. E aí, para ilustrar esse caminhar também, é uma história que eu sempre costumo contar, né? Tava a Andréia, Cássia e acho que Sandrinha distribuindo marmita na Avenida Brasil à noite, e chegou um cara, às 3, né, no carro da Andréia, a Andréia com o porta-mala aberto, chegou um cara armado para elas, né, falando para passar o celular, passa tudo, passa tudo, passa tudo. Aí a Andréia teve a presença de espírito e falou assim, meu irmão, nós não temos nada aqui não, mas nós temos marmita, nós estamos distribuindo marmita, se você quiser, aceita uma marmita. Diante disso, o cara pediu desculpa, falou, pelo amor de Deus, me desculpa, eu não sabia que vocês eram da doação, me desculpa, não faça isso, eu não vou fazer isso, não conta para ninguém que eu passei aqui. E ele foi, acolheu e foi embora. Quer dizer, Uhum. na hora que ele vê ali, né, na hora que ele vê que ali é essa pessoa que cuida, né, ele retrai. Sim, Então, se a gente, enquanto sociedade, trabalhar para cuidar, a gente ameniza essa questão até da violência também, sabe? sim. Uhum. Acho que é Mas, isso aí. mais alguém, Isa, eu posso seguir? Por aqui pode seguir. Então, vamos seguindo aqui. As reflexões foram muito boas e vamos continuando aqui, que daqui a pouco a gente tem mais um ponto de reflexão, tá? Que a gente colocou. Quem está aí mais tempo, André, Alcione, está vendo que isso aqui é uma coletânea de tudo que a gente faz, né? Que a gente já fez. E aí, não tem nenhuma inovação e não é da minha cabeça também, né? Assim, dessas coisas que a gente faz. E aí a gente começa aqui no esclarecimento. Lembrando, tá, gente, que eu estou fazendo a apresentação para vocês aqui, mas a gente está se preparando para apresentar em grupos distintos, né? Então a gente está se preparando para isso. Então, você sabia, né, que algumas pessoas em situação de rua não têm certidão de nascimento, identidade, título de eleitor, algo tão comum para a maioria de nós, quer dizer, até a cidadania, né, de alguma maneira, lhes é negada. Que algumas pessoas em situação de rua são filhos de outros meninos de rua, que são filhos de outros meninos de rua. Já pensou em como faltar oportunidade para essas pessoas? Que algumas pessoas em situação de rua têm curso superior, mas convivem com dores emocionais inexplicáveis, que a grande maioria nunca se sentou num banco de escola, né? Porque essa também é uma outra argumentação do preconceito, que é assim, tem gente que que está em situação de rua, que tem curso superior, ele está ali porque quer, ele está ali porque ele está convivendo com uma dor que a gente não consegue explicar, tem hora, né? Então tem uma dor. E, mesmo assim, as pessoas com curso superior é um percentual mínimo, porque a maioria deles nunca se sentou no banco de escola. A maioria das pessoas em situação de rua está relacionada à questão de pobreza mesmo, de dificuldade e de falta da estrutura social, né? Que acaba relacionando com os vínculos. E aí a gente começa a analisar as causas. Quando a gente vai para as causas, é para a gente identificar a origem, né? E a origem, como a Isa falou aí, a origem está na família.
a origem, né? E aí muitas pessoas costumam desconectar a pessoa em situação de rua com a pessoa em vulnerabilidade na família. Não, está tudo interligado, está tudo interligado. E aí, nos questionamentos, nas conversas, a gente conseguiu identificar 4 conjuntos de causas. Esses 2 primeiros conjuntos estão bem batidos e todo mundo fala, né? Mas vale a pena repetir. Então, o primeiro conjunto que a gente coloca é a estrutura macroeconômica. Dificuldade financeira de uma maneira geral. Falta de moradia ou moradia extremamente precária, às vezes 10 pessoas vivendo em um cômodo, né? E aí eu sempre brinco aqui em casa é uma casa relativamente grande, 4 pessoas, vira e mexe, a gente briga aqui, né? Então, uma família vivendo num cômodo, 10 pessoas, primeiro essa família não fica em casa, porque não tem nem espaço. E quando fica, tem conflito para tudo, né? Até o pedaço da coxa que é meu, o pedaço que não é meu, né? Então, é uma situação que vai gerando outras questões emocionais. Então, a questão de emprego e renda e infraestrutura de saúde. Então, nesse primeiro conjunto, a gente chama aí a estrutura macroeconômica, uma estrutura de exclusão. No segundo conjunto, a falta de educação formal. Exclui qualquer possibilidade de desenvolvimento intelectual e profissional. Fecha o acesso a inúmeras oportunidades. Então, o que falta realmente para essas pessoas, assim, é uma oportunidade e uma estrutura macroeconômica que permita que eles tenham uma vivência e uma experiência melhor. E aí o terceiro conjunto que quase ninguém fala, né, esse quase ninguém fala, mas que é o que determina tudo isso, é essa falta de educação socioemocional de relacionamento. Com essa política de exclusão, né, muitas frustrações e desgastes, né? Então, a quebra de vínculos, que a Alcione falou aí, né? Acho que a gente pode até acrescentar aqui nesse terceiro conjunto, né? A fragilidade dos vínculos, que a Alcione falou. Revolta com a política de exclusão, então a pessoa acaba se revoltando com toda essa situação financeira, uma pessoa muito abastada, outra pessoa sem nada. Meu filho tem escola, o outro filho não tem escola, né? Meu filho consegue ir para a creche, o filho do outro não consegue ir para a creche. Isso acaba gerando uma revolta, né? E o exercício do amor ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros aquilo que você gostaria que o outro fizesse com você. Isso, para mim, gente, isso está no Evangelho, mas isso é uma regra geral. A gente tem que entender que a gente tem que fazer com o outro só porque a gente gostaria que o outro fizesse com a gente. Mas quando o egoísmo domina, né? E alguém falou, acho que o André falou do egoísmo aí também. Quando o egoísmo domina, a gente quer fazer só para nós. Deveria ser uma regra básica, né, Rodrigo? É a regra básica. No fundo, né? Nessa situação, nessa conjuntura econômica, está o egoísmo. O egoísmo de uma sociedade que, quando um filho de um pobre tem acesso a alguma coisa, a gente olha e fala assim: ué, tá tirando o acesso do meu filho? Como assim? Né? Mas o negócio é que todo mundo tem que ter acesso às oportunidades. Para a gente ter uma sociedade justa, a gente tem que ter todo mundo tem que ter um acesso a oportunidades. Então, esse conjunto é trabalhar questões socioemocionais. Então, se a gente vai trabalhar nas comunidades, né, é uma coisa que a Cláudia levantou aí, que eu acho que é um trabalho que é essencial, a gente tem que conseguir trabalhar nesses 3 conjuntos, mas, sobretudo, nesse conjunto emocional, reforçando a resiliência, né? Reforçando o entendimento da situação e mostrando opções de caminho para as pessoas buscarem uma melhora. Então, dando esperança para as pessoas. E eu acho que esse conjunto, né, esse trabalho nas comunidades, ele evita muitas pessoas chegarem à situação de rua. E já existe alguns trabalhos em comunidades, mas eu acho que esse trabalho deveria ser aumentado, né? E outra questão também, mas relacionada com os 3, às vezes é o êxodo rural, porque a pessoa vem do interior esperando um emprego, não consegue um emprego, né? Aí às vezes vai se acomodar aqui numa vila, favela, e aí começa toda essa conjuntura de novo, né? De exclusão, né? E de revolta, então isso aqui vira um ciclo vicioso. Então esse é o terceiro conjunto que a gente consegue identificar, né? Já falando aqui que a gente deve incluir aqui nesse terceiro conjunto essa questão das fragilidades dos vínculos sociais e familiares, que a Fiona levantou, né? E aí um quarto conjunto, que eu falo até menos, porque eu entendo que esse quarto conjunto é mais consequência do que
do que causa, sabe? É a consequência dos outros três. É a situação de violência urbana nas comunidades. Então, expulsão do local de moradia pelo grupo dominante, violência na família, violência policial, repressão versus educação e uso de substâncias psicoativas e tráfico de drogas. Eu entendo que isso aqui, se a gente trabalhasse muito bem, se a sociedade trabalhasse muito bem os outros 3 fatores, esse quarto conjunto aqui ele ia se diminuindo, né? E aí, com todas as situações expostas, é o que está ali no cantinho direito, desânimo e perda de propósito, né? E o que a gente vê na rua é muito isso, né? Eu perdi minha esperança em tudo, Então, são sobreviventes de uma sociedade excludente e oportunidades desiguais. Então, as pessoas em situação de rua, a gente entende isso, são sobreviventes de uma sociedade excludente e de oportunidades desiguais. Quando a gente fala em opções, sabe, e alguém falou em opção aí também, quer dizer, você fala assim, todo mundo tem uma opção e uma escolha, tá certo? Todo mundo tem. Agora, qual é a minha cartela de opções para escolha? A minha cartela tem esse, né? Qual que é a cartela de opções que uma pessoa foi para a rua tem? Não são iguais às minhas. Então, ele escolheu realmente, no final das contas, ele vai para a rua por uma escolha, sim, por uma questão que está numa conjuntura, numa briga de família, numa situação econômica, numa situação de violência. Então, assim, é opção, é escolha? Não, Mas se eu ficar aqui, eu vou ser morto. Mas eu preciso escolher, então eu vou escolher ir para a rua. E quantos casos a gente não sabe, né, na rua também, que estão relacionados, assim, àquela comunidade dominante ali, naquele local, expulsa a pessoa e a pessoa nem pode voltar para cá. Então, assim, qual é a cartela de opções que uma pessoa que está em situação de rua teve? Qual é a cartela de opções que eu tive? Qual é a cartela de opção que cada um de nós teve, né? Então, pensar nesses conjuntos todos, né? E esses conjuntos a gente tem que pensar para trabalhar nas comunidades. E aí também é um convite, quando a gente for apresentar, que também se formem grupos para trabalhar nas comunidades, né? E aí a gente traz uma referência aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 12, Pascal Sens. Se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria mais bem praticada, mas para isso seria necessário que vos esforçasseis no sentido de livrar o vosso coração dessa couraça que o envolve, a fim de torná-lo mais sensível ao sofrimento do próximo. Então, a chamada vamos nos tornar mais sensíveis ao sofrimento do próximo. O Cristo nunca se esquivava. Aqueles que procuravam, fossem quem fosse, não eram repelidos. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele, que jamais temeu prejudicar sua própria reputação. Quando, pois, o tomareis por modelo de todas as vossas ações, se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria. Ele se apagaria envergonhado. O mal se esconderia, porque em toda parte se sentiria deslocado. Seria então que o mal desapareceria. Compenetrai-vos bem nisso. Começai a dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos para não atentar nos que vos olham com desdém. Esforçai-vos para não atentar nos que vos olham com desdém. Deixai a Deus cuidar de toda a justiça, pois cada dia no seu reino ele separa o joio do trigo. E ele continua. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem caridade, não há tranquilidade na vida social. E digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mão dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses em que as mais santas afeições são calcadas, pisadas aos pés, em que nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados. E aí, né, ele vem nessa reflexão dizer para a gente, né, que o egoísmo é exatamente o que traz toda esse arcabouço
e que acaba por desaguar, né, nas pessoas, nas questões da situação de rua. E ele diz mais, né, que a gente tem que usar a caridade como uma forma de aumentar a nossa segurança. Porque enquanto a gente for egoísta, a gente vai estar trabalhando só pelo caminho do mais esperto. E aí quem é mais esperto acha que vence essa corrida, tá? Então, abrir novamente aos comentários, Isa, quem quiser falar aqui também, até aqui, das questões de causas, né? E também se quiser comentar essa leitura aqui. Estou de olho aqui para ver se alguém abre o microfone e levanta a mão. Alguém gostaria de contribuir até aqui? Ô, Rodrigo, assim, você foi bem colocado os pontos que você pôs aí na apresentação. Eu acho que é isso mesmo, né? Essas causas são as causas principais e é importante e relevante, né? Levar isso a todas as pessoas, né? Ou a outras pessoas, a outros grupos, que isso tem sim, que a gente consiga causar essa percepção maior, né? Eu acho que realmente é bem por aí. E o quarto, realmente, ele pode ser uma consequência, mas acaba sendo causas, né? Ou seja, são fatores de violência que expulsa a pessoa e coloca ela nessa situação. É isso. Legal, André, é isso mesmo, né? Melissa? Eu fiquei aqui refletindo sobre o quarto, porque eu entendo que ele também, essa expulsão e essa exclusão é uma escolha pela sobrevivência, e que a sobrevivência é também uma necessidade que perpassa pela dignidade humana. Então, no momento que o indivíduo escolhe sobreviver muito pelas violências que ele está vivenciando ali, talvez no núcleo que ele está morando, é uma forma que ele tem também de não negar a vida que lhe foi dada. Então, acho que essa reflexão é extremamente importante, e eu acho que a mensagem do Evangelho também nos faz refletir o quanto que a gente precisa investir nesse propósito da educação, de uma educação que vai contribuir para uma mudança societária, porque sem uma mudança de sociedade, sem essa capacidade de amar, essa capacidade de olhar o próximo, que perpassa um pouco pela gente combater o egoísmo, fica muito difícil, porque muitas vezes a raiz do problema é a dificuldade da gente perceber que o outro que está na rua, ele é um próximo do qual ele está mais vulnerável do que nós, e que isso não significa que em algum momento nós também não possamos estar nessa situação. Verdade. Porque não sabemos do que nos espera da nossa missão, né? Então, fiquei aqui refletindo um pouquinho sobre isso. O André até trouxe na reflexão falando, né, a gente com todas as condições, né, cada um sabe a sua, a gente tem tantas dificuldades, imagina o nosso irmão, né, que está na rua, como que não são essas dificuldades que o fizeram chegar, né, nessa situação. Alguém mais gostaria de contribuir nesse momento? Alcione, pode seguir. O Vinícius quer falar aqui. Vini? Eu estou na viagem aqui, mas eu não fumei não fiz nada, sabe? Já tem um tempo já que está nessa caminhada aí, e a maioria, grande parte, né, necessidade de emprego. E aí eu pensando, devia montar alguma coisa que desse alguma possibilidade de ganho para eles, ou aprender alguma coisa. Mas não dei o primeiro passo, não sei. E eu já tive notícias, aí já vai entrar
o poder público, que é a prefeitura, tem aberto ou tem possibilidade de hortas comunitárias e cozinhas comunitárias. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, se tem mais informação quanto a isso. Podia ser uma possibilidade a muito longo prazo, não sei se a curto ou a longo prazo, de iniciar, né, para ver a possibilidade. Embora os outros grupos que a gente sabe mesmo, igual tipo Rotas do Bem, não sei se todo mundo conhece o Rotas do Bem, ouviu falar do grupo Rotas do Bem. Já ouviram, galera? Eu não conheço, Vini. Não, Rodrigo. Não, Vini. Eu também não. O Rotas do Bem ele já existe há muitos séculos. Tem muito. E eles ajudam, assim, é uma coisa incrível o tanto que eles ajudam. Que são, chama Rotas do Bem, certo? É uma assistente social que montou isso há 30 anos atrás e ela faz esse trabalho já há um bom tempo. Eles sempre estão ajudando. Não é só a população de rua, Não, são pessoas de comunidades, eles fazem um link de vários de assistência, né, material, né? E tem cursos, eles também têm profissionalizantes. Não. Tem uma coisa muito legal disso que o Vinícius está falando, do emprego e renda, né, que o Moser fala muito, é de uma educação para o trabalho, né, e para o emprego, né, que é uma das coisas que o grupo está tentando montar, né, Moser? Tentando estruturar, porque não é só ter o trabalho, mas também ajudar. E assim como eles não tiveram uma estrutura familiar muito organizada, o Vinícius lembrou do moço que um dia eu conversei, que ele tinha recebido uma casa da prefeitura, e um aluguel da prefeitura, né? Que é a prefeitura, e ele estava assim, com a carinha mais triste, ele numa barraquinha lá na Praça Raul Soares, um homem dos 50 anos. E aí eu fui um dia, falei com ele, outro dia ele falou, eu consegui a casa, falei, que coisa boa, que tal. Ele com a carinha assim, aí ele falou assim, mas eu nunca morei numa casa. Vocês já ouviram o negócio dele? Desde acho que os 12 anos ele estava na rua, ele já tinha uns 50 e tantos, né? Então ele não sabia viver numa casa, ele sabia viver na rua. Como é que essa pessoa entra no mundo do trabalho formal? Não é? Então, ele não sabe, ele não tem as habilidades desenvolvidas, né? O Rodrigo falou das habilidades socioemocionais. Isso a gente aprende no lar, na família. Como é que eu aprendi? Eu não trabalho com a mesma coisa que os meus pais trabalharam, mas quando os meus pais levantavam diariamente, trabalhavam junto, né? Faziam atividades juntas, tinha uma disciplina, eu fui aprendendo a me preparar para o mundo do trabalho, né? Porque lá em casa também tinha tarefas, atividades dentro da minha casa, né? Ou as habilidades de responder de uma forma mais adequada nas relações. Isso não tem a ver com classe social, tem a ver com a família que você nasceu, né? Você tem modelos parentais que são mais adequados e te ajudam a aprender a responder as coisas sem ser na faca, não é? Sem ser no burro, né? Então, isso é um trabalho que a gente precisa desenvolver, e não tem como a gente cobrar dos nossos irmãos alguma coisa que eles não receberam, né? Então, a gente precisa ajudá-los a construir um pouco isso, né? Tanto essas habilidades de lidar com a frustração que o mundo do trabalho causa, precisa de habilidades socioemocionais para estar no mundo do trabalho, quanto lidar com a disciplina do ambiente de trabalho, com os ritmos, né? Sim, verdade. Ou seja, a pessoa não teve uma vida social, ela não teve essa educação, ela não teve essa estrutura, né? Não teve essa rotina, não teve nada disso. Então, ou seja, realmente, igual você falou, como é que ele trabalha? Como é que ele vai? Se a pessoa viveu o tempo inteiro na rua, brigando, sobrevivendo, né? Como que ela vai adotar um ritmo de vida, entre aspas, social? É difícil, eu também não consigo imaginar. Assim, uma situação de uma pessoa assim, né, tem 50 anos e nunca teve, né, essa rotina. É realmente difícil.
A Melissa, ela colocou aqui no chat para gente que sobre as cozinhas comunitárias, atualmente existe uma região do cabana de responsabilidade da PPBH. As refeições são feitas no restaurante popular da rodoviária e distribuídas. Existe edital aberto para outras cozinhas a ser implementadas em BH. Também existe em BH cozinhas do MTST. Para receber as refeições, é preciso ser feito um cadastro vinculado à avaliação de assistente social da prefeitura em relação às unidades produtivas por edital. Alguém mais gostaria de contribuir, pessoal, nesse momento? Eu queria falar aqui, Isa, também, assim, porque a gente já conversou um pouco sobre isso também, com o Mozart também, com o Cione. Na verdade, é o fortalecimento de vínculo e uma nova proposta de relacionamento. Toda vez que a gente chega numa pessoa e que ela conseguiu se estabilizar, hoje, tá, gente? A gente está conseguindo emprego. Mas, assim, a questão é trazer a pessoa dessa situação de revolta, dar esperança, dar capacitação profissional, né? Mas também fortalecer os vínculos de amor e trabalhar nos traumas, né? Sim. Que quando a pessoa se estabiliza, ela consegue caminhar. Então, por exemplo, a gente começa, né? Acho que eu estou até adiantando aqui agora. Mas a gente começa o fortalecimento de vínculo com as pessoas se tornando, inclusive, voluntário, principalmente lá na sede. Porque aí lá na sede a gente vai relacionando com eles, e eles vão tendo um novo parâmetro para poder aprender. Então, esse trabalho voluntário dos voluntários, vamos dizer assim, que estão voluntários assistidos na sede, eles fazem parte do relacionamento de vínculo e também do aprendizado de novos comportamentos. Então, toda hora a gente está trabalhando isso com ele. E hoje acontece isso. Quando a pessoa se estabiliza, ela consegue emprego. Então, todos os casos que a pessoa se estabilizou um pouquinho, conseguiu emprego. Não está faltando, né? Emprego com baixo salário, mas consegue, né? E aí a gente tem vários casos aí que fala isso, né? O próprio Tiago, que às vezes não está nem indo na tarefa que tem serviço demais. O Washington, que é outro que caminhou e está trabalhando. Marcelino também, com toda dificuldade, ele está trabalhando no EPA e no Sion, inclusive, Cláudio. Não sei se você já viu ele aí. Mas, então, assim, quando a pessoa consegue se estabilizar um pouquinho e entender um pouquinho, ela está conseguindo esse acesso ao emprego hoje, né? Então, isso, reforçar os vínculos, trabalhar as questões emocionais, trabalhar as questões socioemocionais, quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue tirar a pessoa daquela caminhada. Mais alguém? Aqui, nenhuma mãozinha levantada. Acho que podemos prosseguir. Vamos prosseguir, então. Então, a gente faz, então, primeiro a contagem a contação de alguns casos, né? Depois a gente vem trabalhar as causas, né? Chamando a gente enquanto sociedade para a responsabilidade, né? E para essa questão do egoísmo, que trabalha isso. Eu tenho um comentário antes que eu esqueci que eu vou falar. Das coisas, dos preconceitos que eu recebo, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, essa pessoa está em situação de rua, essa pessoa está desse jeito, porque ela não tem berço. Ela não tem berço, a família dela não deu berço. Gente, o fato da família não dar berço está relacionado com essas causas também. Então, o próprio berço que a gente coloca como uma causa, ele está relacionado com essa política de exclusão, com essa questão da inteligência socioemocional de relacionamento, com essa questão de vínculo. Então, tá tudo ligado, né? Quando você fala essa fala, é porque não teve berço, também é uma fala preconceituosa. Então, eu lembrei disso, queria só falar aqui. Não teve casa, não teve colchão, não teve pai, não teve mãe, não teve nada. Exatamente. Exatamente. Então, continuando. Então, a gente primeiro apresenta o caso, depois a gente analisa as causas, né?
E, por fim, a gente fala o que a gente faz, né? Então, nosso grupo oferece escuta fraterna, atendimento psicológico individual, evangelização, encaminhamento para desintoxicação, cursos de capacitação, encaminhamento para trabalho e renda. Então, são os instrumentos que a gente utiliza para poder tentar caminhar nessa ajuda ao nosso irmão, né? Nas comunidades, eu vejo muito atendimento, assim, né? O senhor falou aí do Rotas do Bem, eu vejo muito atendimento de material, mas vejo, às vezes, falta esse atendimento emocional, sabe? Vejo que ele ainda é muito carente. Tem alguns centros que tentam, que caminham nesse sentido, mas que ainda é muito carente. Então, essa questão do atendimento psicológico individual, eu acho que é uma base muito importante para a gente conseguir esse caminhar e trabalhar o passado para curar esse passado, para que essa pessoa dê sequência, né? E nas comunidades, né, evitar que se chegue a uma situação extrema e se resolvendo antes que aquela pessoa tome essa decisão. Então, o nosso grupo oferece isso e a gente chama pela ajuda. Ajude-nos a diminuir essa exclusão e amparar os nossos irmãos. Vamos oferecer oportunidades a quem tão pouco teve nessa vida. Vamos fornecer fé e esperança no futuro através da oferta de novos recomeços. Então, o que a gente faz para os nossos irmãos em situação de rua é uma oferta de novos recomeços. E para quem está com a fé tão desanimada, né, oferecer uma esperança de que aquilo pode ser diferente. Que a gente está ali, que a gente tem oportunidade de oferecer um novo recomeço. Basta querer recomeçar. E a gente precisa, né, de tirar o olhar de preconceito e exclusão que destrói e revolta. Trazer o olhar de amor, de entendimento que edifica o ser. Um olhar de afeto, de convivência, afinal somos todos irmãos. Então a gente chama, né, pela ajuda, né, das pessoas que a gente estiver apresentando, ou para participar do grupo, ou para doação, ou para criar um outro grupo em outro lugar, o que a pessoa tiver condição de fazer. Aí também é uma apresentação pela fraternidade, né, para a gente conseguir recurso, então aqui a gente chama também para o apadrinhamento via fraternidade, para quem quiser fazer o apadrinhamento via fraternidade. E ajude-nos, então, promovendo os ideais de fraternidade universal ensinado por Jesus. Afinal, somos todos irmãos. Esses ideais de fraternidade universal, gente, são os ideais que a gente defende, né? Somos todos irmãos. E é o que também defende a Fraternidade Sem Fronteiras, né? E busca desenvolver esse sentimento de fraternidade pelo mundo. E aí eu fico pensando nisso, né? Como os nossos irmãos em situação de rua, né? Ou no caso da fraternidade também, especificamente os irmãos lá da África, são instrumentos para a gente aprender a ser mais humano, né? Então, que a gente ainda tem que ser muito grato a eles por dar essa oportunidade da gente poder aprender com eles a ser mais humanos, né? Mas nessa tentativa de ajuda, a gente se ajuda também. Então, vamos desenvolver esses ideais de fraternidade universal ensinados por Jesus. Como? Então, primeiro, divulgando essa mensagem, divulgando isso que a gente está conversando aqui hoje. Participando e convidando amigos a participar das tarefas. Tendo e promovendo, cada um de nós, um padrão ético de comportamento na vida pública, privada e na atuação política, de modo a diminuir os efeitos da pobreza e que dê oportunidades iguais a todos, né? Nesse caso aqui, a gente sempre comenta alguma coisa assim, por exemplo, hoje, as escolas, né? Qual o salário do professor? Qual é a capacitação que aquele professor fornece, né? Então, assim, toda uma estrutura pública limita, né, as oportunidades que a gente oferece para as pessoas, né? E o padrão ético da gente, né, em cada coisa, em cada mínima coisa, né? Lá no Chile a gente teve um exemplo de uma menina que falou do CERSAM, que é o Centro de Referência de Saúde Pública, Saúde Mental de Belo Horizonte. E aí, que na política pública chama CAPES, né? Então, o CERSAM, eu falei para ela,
a gente tem lá no Sersan pessoas maravilhosas, que são muito carinhosas e que atendem com muito amor. Mas a gente tem pessoas no Sersan também que não atendem com esse amor aos nossos irmãos. Então, a gente, né, a partir de agora, a gente tem que ter um padrão ético que nas mínimas coisas que a gente faça, que a gente promova essa paz, que a gente promova esse amor, que a gente promova esse compartilhamento, né? E que a gente, numa posição, por exemplo, de serção, ou de hospital público, ou que seja, né? Que a gente tenha um comportamento tal de amor perante aquela pessoa que está ali com a gente para ser atendida. Então, amplie os nossos horizontes, né? Trazendo essa ideia, né? De que a gente tem que começar em nós mesmos, né? E, além disso, né, continuando aqui, oferecendo novas oportunidades a quem a vida já negou tanto. Então, a gente trabalhando com cursos profissionalizantes, com emprego, né, com empresariado, né, talvez alguns empresários aí que possam oferecer vagas de emprego para pessoas que passaram por essa situação, ou egressos do sistema prisional, né, que também sofrem tanto preconceito, e alguns deles estão em situação de rua, né. Então, olhando o irmão necessitado verdadeiramente como irmão, porque se a gente olhar todos como irmãos, a gente também não fica tranquilo com essa situação. A gente não fica em paz e a gente faz se mover para que a gente faça alguma coisa. Então, quando a gente está se movendo para tentar fazer algo, né, a gente está se movendo para ajudar nós mesmos e ajudar a sociedade. E aí as outras opções de ajuda, né? Manter e aumentar as oportunidades que o grupo tem através de doação, Pix, CNPJ, né? Ou transferência, e a gente vai apresentando aqui. Então, ajude-nos, vem conosco, né? Estou repetindo? Não. Ajude-nos, vem conosco, como voluntários, para somar mãos operosas em nossa causa, e também de ajuda financeira mensal ou pontual para mantermos e ampliarmos atendimentos. Vamos construindo juntos a fraternidade universal, um novo convite, né? Enquanto houver uma pessoa triste na Terra, não conseguiremos ser completamente felizes. Essa é a ideia da felicidade universal, né? Que enquanto tiver um irmão sofrendo, a gente não consegue uma felicidade completa, né? E é a ideia dos mundos ditosos, né? Onde todo mundo tem uma qualidade, tem uma capacidade, né? E aí a gente entra um pouquinho na nossa tarefa. Foco nas pessoas em situação de rua, a gente vai ver daqui a pouquinho no gráfico. Mas antes do foco da situação de rua, peraí. O foco nos amigos da tarefa. Então, isso aqui é uma coisa que a gente sempre fala, André fala muito também, né? A gente tem que buscar estar bem com os amigos na tarefa, né? Então, a gente tem que buscar um bom relacionamento, um exercício de amor ao próximo, amando a si mesmo e a família, né? A gente tem que fazer o acompanhamento da execução das tarefas, por exemplo, sobretudo quem chega novo, né? E aí quem é liderança na rota, sentir o que aquela pessoa nova está sentindo, conversar com ela e explicar, né? Porque às vezes a empatia é tão grande que a pessoa sofre e continua sofrendo. Então a gente precisa trabalhar isso porque a gente tem que conseguir ir para a tarefa, atender os nossos irmãos felizes e voltar felizes, sabe? Porque assim a gente consegue dar continuidade na tarefa. E isso não é egoísmo, sabe? Isso é a sensação de que a gente está fazendo alguma coisa, a sensação de dever cumprido. E toda vez, né, isso a gente também repete muito, toda vez que a gente tenta salvar alguém, não dá certo, porque a gente tem que respeitar o limite da pessoa. Hoje foi a leitura também, né? A gente tem que respeitar o caminhar da pessoa. Não se faz uma coisa com uma pessoa que ela não quer, né? Então, esse é um respeito que a gente tem que ter e saber esperar um momento que a pessoa vai se abrir para essa continuidade de oportunidade que a gente está tentando oferecer. As confraternizações são extremamente importantes, né? Aí, semana que vem é feijoada, né, André? Então, assim, a gente está junto lá, está em tarefa, mas vocês vão ver que quem não foi ainda, vai ver que é super gostoso, um ambiente super gostoso, um ambiente de amizade, né? E aqui eu já incluo a feijoada nessa parte do foco nos amigos, né? O culto que a gente faz também, né? As orações, para que a gente se fortaleça espiritualmente na caminhada.
Então, terceiro, foco na diminuição do preconceito na sociedade, buscando trazer o entendimento e a empatia. Então, a gente tem o folder, o Instagram, trabalha com isso, a venda de camisa, né? A própria camisa Somos Todos Irmãos, às vezes já bloqueia um preconceito. As palestras, que é isso aqui que a gente está fazendo agora e que a gente vai começar a difundir isso mais. Então, vamos buscando locais de palestras para que a gente possa falar, de preferência 2 a 2 ou 3 em 3, né? Contatos com outros amigos de fora, trazendo entendimento para as pessoas. E a feijoada aqui também está no foco da diminuição, porque assim, chega lá, vocês vão ver, né? Tem um amigo da Cláudia, tem um amigo da Alcione, tem um amigo da Isa, tem um amigo da Melissa, do André, e o pessoal fala assim, ué, você está aqui? E o pessoal começa a perguntar assim, quem é esse povo que trabalha, que mexe com população de rua, né? E aí já instiga, né, esse sentimento de também vamos juntar com esse povo aqui para a gente fazer mais coisas. Então, foco na formação do tarefeiro e de outros grupos interessados, palestra técnica espiritualizante, que tem no canal do YouTube, né? A gente sempre dialogar e compartilhar nossas experiências, né? É por isso que a gente pede quase sempre para quem puder voltar, para compartilhar as experiências, ver como é que tá, né? E isso, gente, assim, é de todo mundo compartilhar isso junto, principalmente quem está de cabeça de rota, né? Para sentir aquelas pessoas que chegaram novas, para esclarecer, para caminhar. Então, assim, não é obrigação de uma pessoa, é todo mundo junto na mesma sintonia, né? Compartilhamento de informações e a cartilha da tarefa. Então, é o foco na... E aí, especificamente nas pessoas em situação de rua, e que estão nessa situação que tem capacidade de se tornar independente. Porque tem pessoas que não, na rua que não têm capacidade de se tornar independente, porque tem problemas de saúde mental e tudo, aí o fluxo é outro, tá? Mas para as pessoas que tem capacidade de se tornar independente, o fluxo é esse aqui. Quem não estiver vendo, pode dar um zoom aí com o dedo, porque abre a caixinha mais alta aí, ou então o zoom na tela do computador. Então, a gente pega a pessoa em situação de dependência, desconectado, e nosso objetivo é levar a situação de independente e reconectado, os quadrinhos azuis aí. Começa com distribuição de alimentos em locais fixos, olhar de afeto e dignidade, eu te vejo e te conheço, convivência e relacionamento. Então, esses 3 blocos aqui, gente, são na rua, tá? E são o bloco essencial, porque ali a gente vai criando os vínculos, reformando os vínculos e fazendo as relações. E aí a camisa da tarefa, né, a identificação, ela faz, sem querer, ela faz uma transferência de vínculo. Porque você estando na rua com a camisa, e a gente estando lá na sede com a camisa, fala, aquele mesmo pessoal lá. E eu já ouvi muito assim, o pessoal de vocês é diferente, o pessoal que está lá, vocês são diferentes, vocês chegam, vocês conversam com a gente. Então, eu já ouvi muito isso. E aí, né, essa criação de vínculo, é um bocadinho das fotos que a gente tem aqui, né? Porque não é só uma entrega de alimentos, né? É um olhar no olho, é uma conversa, é a mão no ombro, né? É tudo isso que a gente sabe o que é, mas que a gente precisa passar para as pessoas o que é isso, né? E relacionar com os nossos irmãos em situação de rua. Aí, ó, o grupo aí tem umas fotos do grupo da noite, né? O pessoal é muito amoroso, muito carinhoso, né? Nós somos muito carinhosos, muito amorosos, né? E a foto da turma aí. Que é a demonstração desse trabalho que a gente faz na rua. E essas fotos vêm demonstrar isso, né? E a diferença está exatamente nisso, gente. Essa busca da criação do vínculo. Não é só uma entrega de alimento, né? É muito mais que isso. O alimento é só o mote, né? Voltando aqui, acolhimento e escuta, né? É a primeira etapa que a gente começa no processo de evolução deles, e aí tem um questionário e um gráfico que a gente utiliza. E aí, a partir desse acolhimento, dessa escuta, a gente vai ofertando as oportunidades que a gente tem, que estão embaixo. Mas no final desse acolhimento hoje, a gente está apresentando esse gráfico aqui para eles, e a gente entrega esse gráfico para as pessoas em situação de rua. A gente leva a entender, né, para eles mesmos, que a gente tem que buscar esse desenvolvimento do ser integral.
E esse desenvolvimento, ele se dá em 5 âmbitos: físico, mental, emocional, social e espiritual. São 5 âmbitos. E aí a gente começa assim: quem cuida do físico? Eu. Quem cuida do mental? Eu. Quem cuida do emocional? Eu. Quem cuida do social? Eu. Quem cuida do social? Eu. Então começa assim, porque quem cuida de si é a própria pessoa. É uma sensação de que ele tem que cuidar de si mesmo, né? E já é uma saída, né, dessa situação de que eu me coloco esperando que alguma coisa externa venha e resolva a minha situação. Não, eu tenho que cuidar de mim mesmo. É a reflexão. Mas assim, o grupo ele vai apoiar sempre quando a pessoa demandar o que ela quiser. Ele vai sugerir, mas ele sempre vai demandar com a sua demanda, com o seu desejo, com a sua vontade. Então, no âmbito físico, quem cuida? Eu e o médico, ou eu e o nutricionista, que a Melissa está aí, né? Ou eu e o educador físico, né? Ou eu e um outro profissional. Mas por que eu, sempre eu? Porque eu tenho que entender as minhas necessidades e buscar aquela ajuda. Então, no físico, boa alimentação, exercício físico, moradia, higiene, cuidados da saúde, bom sono, e aí a lista pode continuar aí, né? Às vezes a gente até adapta com a situação individual de cada um. No mental, quem cuida? Eu e o psiquiatra. Ansiedades, depressão, bipolaridade, dependência química, né? A gente sempre fala. Então, o mental é esse outro cuidado. O emocional, quem cuida? Eu e o psicólogo. É um autoconhecimento, é um controle das emoções, e a gente explica o que é controle das emoções, aprendizados, resiliência e antifrágil. Resiliência é quando uma situação que vem de fora me faz mal, e eu trabalho, estudo aquela questão, e eu volto à situação anterior. E o antifrágil é que eu trabalho com aquela questão, aprendo com ela, e na verdade ela me fortalece. Então, isso tudo com amparo psicológico, né? A gente vai trabalhando a questão do perdão, a questão das dores que a pessoa sente, dos traumas, e vai fazendo esse construtivo com as pessoas, né? No social, boas companhias. Então, a escolha de boas companhias é essencial. Companhias que me soerguem, companhias que me melhoram. Porque tem gente que está do seu lado que às vezes só fala coisa que te derruba. E não é pelas pessoas, não é um preconceito com essas pessoas. Essa questão das boas companhias é eu precisando me fortalecer. Então, às vezes, eu vou ter que me afastar de alguém porque essa pessoa me faz mal. Depois, se eu estiver fortalecido, talvez até eu possa voltar lá e ajudar essa pessoa, né? E nessa questão das boas companhias também, a gente cita para eles, né, as companhias que não fazem uso de droga, porque se eu quiser parar de usar droga, eu preciso me associar com pessoas que não usam, porque senão eu vou acabar usando de novo, né? Então, grupo de apoio, NA, né, Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos, e fazer uma tarefa assistencial que também é um social. Olha só, nós mesmos, né? Nós hoje, a turma que está aqui toda, é tudo um tanto de amigo, né? É um social muito legal, e é um tanto de amigo, e a amizade vai crescendo em quantidade, em amor, em carinho, né? Então, a gente está numa tarefa assistencial, é muito legal para essa questão social. Aí no espiritual, é a conexão com Deus, respeitando a fé de cada um, né? Mas a gente sugere a frequência ao templo, que é dele, pelo menos uma vez por semana, né? Para fazer o estudo do evangelho, para fazer o entendimento, né? E a gente sugere também que eles vão num local que eles se sintam bem, porque muitos deles falam que eles não têm coragem de voltar ao local da fé, porque eles se sentem afastados. Então, isso é uma coisa que a gente tem que quebrar, né? A possibilidade de retorno. Oração manhã à noite, novamente no espiritual, tarefa assistencial. Então a gente apresenta isso para eles, né? E estão apresentando aqui para todos nós, né? Uma proposta da gente fazer essa construção de uma casa interna no coração da gente, de uma maneira disciplinada, com honestidade consigo mesmo, construindo um tijolinho a cada dia, sem ansiedades, mas com constância. Então, isso aqui serve para eles, como o gráfico da reconciliação, que é o outro gráfico, mas esse aqui serve para nós também, para a gente olhar assim, deixa eu ver o que eu preciso melhorar nesse ambiente aqui, ó, na parte física. Deixa eu ver o que eu preciso melhorar na parte espiritual. Essa semana eu estou ansioso demais, deixa eu ver o que eu vou fazer para dar uma diminuída nessa ansiedade.
eu vou correr, eu vou fazer alguma coisa, né? E aí, sobretudo, a gente mostra que o que a gente precisa é buscar esse equilíbrio que está no centro, o equilíbrio entre o físico, mental, emocional, social e espiritual. E toda vez que a gente desequilibra um, a gente acaba desequilibrando o outro. E eu dou exemplo, normalmente a gente dá um exemplo muito simples, né? Por exemplo, se eu estou com uma dor de barriga, eu fico nervoso. É o físico influenciando o emocional. Se eu estou com raiva de alguém, né, com muita raiva, eu acabo sentindo dor no peito, dor no braço, dor em outras coisas. É emocional influenciando o físico. Então, a nossa busca, né, a nossa busca incessante é essa busca do equilíbrio. E esse equilíbrio traz paz. Quando a gente está em paz, a gente pode dizer que a gente está buscando o reino de Deus. E aí tem a fala, né, no Evangelho: buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. E aí é isso que eu falo também na questão do emprego, às vezes. Quando a pessoa busca, a gente consegue ver que ela chegou num determinado ponto de equilíbrio, ela já consegue o emprego. Hoje em dia está assim. Eles estão conseguindo esse emprego quando eles conseguem esse equilíbrio, né? Então, é essa busca do desenvolvimento de cada um de nós. Então, voltando lá no gráfico e finalizando, né, e caminhando para o final, com esse acolhimento, com essa escuta, a apresentação desse gráfico, a gente pergunta, olha, a gente pode te oferecer aqui, ó, atendimento psicológico individual, curso profissionalizante, você vai ter aqui uma abordagem cristã, que a gente tem evangelização lá na sede, a gente tem um atendimento médico, homeopático, então isso aqui tudo é oferecido lá na sede, tá? Reconciliação familiar, a gente busca fazer reconciliação familiar quando é demanda. Muitas vezes a família, essa reconciliação familiar não é possível, porque os vínculos foram tão rompidos, a questão foi tão violenta, que isso aqui não é possível. Mas quando é possível, a gente traz e faz muito bem. Tratamentos de intoxicação, CAP, inserção, comunidade terapêutica, a gente encaminha. Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Amor Exigente ao Anon, esses dois últimos para a família. A gente tem acupuntura, massagem e reiki lá. A gente faz orientação jurídica, a gente faz encaminhamento para a rede pública de assistência e rede pública de saúde. A gente trabalha com eles a construção da moradia, de maneira que eles próprios paguem sua moradia, porque manter a moradia é um custo mensal muito caro, né? A gente trabalha com a questão de trabalho e emprego também. A gente busca fazer esse desenvolvimento pessoal, que é o que a gente falou aqui. E a gente hoje também oferece atividade ocupacional para as pessoas em situação de rua. A própria sala de costura e o voluntariado. Então, nesse ambiente de dignidade, relacionamento e respeito, a gente caminha para levar essas pessoas à independência e à reconexão. Então, esse aqui é o fluxo das atividades, como a gente faz, né? Que começa na rua, que é essencial o trabalho na rua, e que lá na sede hoje a gente oferece essas possibilidades. Outras podem vir a ser oferecidas. Deixa eu ver como é que está aqui, se eu falei tudo. Esse gráfico eu falei. Aqui os dias de tarefa, que todo mundo sabe. Aqui está faltando a quarta-feira de manhã. Então, segunda-feira de manhã e sábado, segunda-feira à noite, sábado de manhã, as tarefas na rua. Terça-feira, 8 horas da manhã, quando a gente manda todo mundo para lá, na verdade 9h30, né? Porque 8 horas é horário de voluntário. E segunda-feira a gente vai, e quarta, a gente pega as pessoas que chegaram na terça e começa a trabalhar os acolhimentos individuais. Então, na terça-feira é um acolhimento coletivo, na segunda-feira é um acolhimento individual. Aqui é o trabalho na sede, né? Aqui também tem uma foto do Thiago, com uma pessoa em situação de rua, né? E essa questão da amizade, né? Alcione aí também ajoelhando para conversar com uma pessoa, né? Na rua. E alguns trabalhos na sede. Então, aqui tem a sala de costura, a Alcione e o Thelma aí na evangelização, e Alcione não, a Xandreia, e a Xandreia distribuindo alimento, o Tiago pegando o nome das pessoas, né? Então, são essas atividades que a gente desenvolve, né? Que o grupo desenvolve, que nós estamos juntos caminhando nesse caminho. Aqui a gente finaliza a apresentação, né? Com esse gráfico aí, que é o gráfico que orienta a nossa tarefa, e a gente abre mais uma rodada aí para as pessoas falarem aí, tá, Isa? Bem, Mozart já levantou a mão, né? Pode falar.
O seu áudio está desligado. Osar, o áudio está desligado. Sua mãozinha está levantada, mas o áudio está desligado. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Liberar você não consegue, não, Isis. Rodrigo, não, você eu consegue, consigo, não, Rodrigo? Alô? Não. Liberou. Agora deu. Agora sim, moça. Alô? Ô, Rodrigo, Pode Estamos falar, te mano. ouvindo. faltou falar sobre a quarta-feira, o banho social, hein? Sim, completar na tabela, né? Beleza, boa. Bem lembrado. Eu vou fechar o áudio. O banho, a barba e o cabelo, Mozart. Uhum. Bom, bem lembrado. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu estou de mãozinha levantada. Fechar isso aqui. Ô, Rodrigo, aí também tem a roupa também está falando, não tá? Tô tentando travar o Mozart, o áudio aqui não tá dando. Rodrigo, você que abriu a reunião, você não consegue, não? Vamos usar na mesma tecla que você fechou. Isa, coordena aí as falas. Posso falar? Isso. Pode sim. Marli também tá com a mãozinha levantada. Deixa a Marli, que ela levantou antes de mim. Vai, Marli. Eu só queria falar uma coisa, assim, porque o Rodrigo estava conversando comigo sobre um atendimento que a gente fazia do senhor Antônio, Rodrigo. Quando você colocou os exemplos lá, fala do seu Antônio, que foi trabalhar no Sacolão, que é uma iniciativa individual de um empresário, em que a gente vê que, assim, uma pessoa fazendo uma mudança pequena já consegue fazer alguma coisa que faz uma mudança grande na vida deles. Só para ilustrar, você pode falar? Eu vou contar esse caso aí que a Marli está falando. Terezinha, beijão para você, viu? Tô te vendo aqui na telinha, ó. Beijão para você, querida. Um abraço para vocês todos também, beijo, gente. Estou aqui ouvindo vocês. Tá bom. Eu vou contar esse caso. Alcione deve lembrar, o seu Antônio que ficava na praça da Drogaria Araújo, ali da Tiradentes. O seu Antônio começou a ajudar um moço num bar, o bar da esquina da Avenida Brasil qual que é o nome daquela rua? Bernardo Guimarães. E aí, todo dia ele ia no sacolão, a gente via às vezes no sacolão, ele cumprimentava a gente. O que o senhor está fazendo, seu Antônio? Ah, não, eu estou trabalhando no bar. Quer dizer, só essa impressão dele estar trabalhando, né? Ele já se sentia digno. E aí, esse dono de bar continuou dando tarefas para ele, assim, né? Avulsas. E aí ele ia lá no sacolão, ia no açougue, comprava, voltava, levava lá para o bar e tal, devolvia o troco. Então, assim, o que Marli quer ilustrar é que é uma iniciativa de uma pessoa só, que é um empresário, que é um dono de bar, lá da bar e restaurante, lá da Avenida Brasil. E aí o senhor Antônio foi fazendo isso e o negócio foi dando certo. O senhor Antônio empregou, o moço empregou ele mesmo, ele virou empregado, né? E aí está trabalhando lá com o moço, começou a morar e tal. E está super bem, de vez em quando ele passa lá, porque agora ele fica só interno, ele virou garçom no restaurante, né? E aí, outro dia,
estava vendo lá, a gente sentado lá no Tentação, né, na lanchonete, e aí passa um outro morador de rua, que é o Dailton, com sacolinha de compra do sacolão. Eu falei assim, olha, aquele dono de bar está pegando um segundo projeto, né, para tentar ajudar. Marli quer dar esse exemplo, assim, como que às vezes uma pessoa da sociedade, né, alguma ação que a gente faz pode ajudar uma pessoa a se sentir digna com o trabalho. Então, esse moço aí, uma hora eu vou até lá conversar com ele, esse moço fez essa ação com o seu Antônio está reintegrado, está empregado lá, é um garçom lá, atende lá as mesas, prepara tudo, abre o restaurante de manhã, e hoje ele está trabalhando como a segunda pessoa que está indo buscar as coisas, que é o Adailton. Então, o Adailton está fazendo esse movimento com eles. É isso. Alguém? André? Cláudia? Levantou a mãozinha aqui também. Pode seguir, Cláudia. Cláudia, seu áudio está desligado. E Rodrigo? Colocar o banho, barro, o cabelo e as roupas, né? E roupas. Beleza, Cláudio. Rodrigo, eu acho que o material ficou muito bom. Sim, ele dá um norte para quem, né? Para gente que pode começar a tentar fazer esse tipo de palestra, né? Assim, eu vejo que você tem bem mais conhecimento que a gente, né? Você já conhece seus estudos e tudo mais. Mas eu acho que é um norte muito interessante. Toda a apresentação aí, eu acho que a gente consegue repassar isso. Verdade. Né? E outra coisa que você falou, né? Assim, eu acho que tem que tentar buscar alguns locais para repassar isso. E uma coisa importante que você também já tinha colocado, né? Tentar passar isso não só para as pessoas mais adultas, mas para os jovens ou crianças, para começar a ter essa visão e essa preocupação que existe isso na sociedade, existe essa diferença e a gente tem que fazer essa diferença, né? Quando eu falo diferença, a gente tem que tirar essa diferença que existe hoje e nós temos que fazer alguma diferença em algumas ações pequenas. Então, acho que a apresentação ficou muito boa e realmente dá um norte. Então, assim, é uma abertura realmente para a gente tentar começar a demonstrar isso para a sociedade, né? E através do nosso trabalho, né? Que é um trabalho, assim, eu vou dizer, é um grande pequeno, que é pequeno, porque realmente, né, a gente acaba atingindo não muitas pessoas, mas é grande de coração, que a gente faz realmente com muito amor. Não, bacana, André. Agora, André, assim, é o que eu falei, isso aqui, na verdade, é uma coletânea de tudo que a gente fez. Eu lembro daquela apresentação que você fez para a primeira feijoada, tem muita coisa daquela apresentação que está reproduzida aqui, entendeu? Sim. Então, isso aqui é só sintetização. E aí, quando a gente foi fazer a apresentação para a Fraternidade Sem Fronteiras, a primeira vez, eu pedi ao Alex para montar isso aqui. Então, assim, o fundo e tal, foi o Alex que montou. As ações, representar as ações, foram as ações que Deus foi mandando para a gente, né? Então, que foram aparecendo voluntário e tal, então foram as coisas que a gente foi fazendo. Então é uma soma de tudo isso. Hoje eu já anotei algumas coisas aqui para alterar, assim que possível vou alterar, o que a Cláudia falou, o Mozart falou, o que a Alcione falou, e o trabalho é coletivo mesmo, gente, é só uma questão de estar sintetizando aqui mesmo, tá? E as experiências são de todos nós, né? Você trouxe a experiência do... Eu ia falar o nome, né? Do pai e do filho aí. Mas você trouxe a experiência deles, que é uma experiência muito forte também, né? É um caso muito forte. E o pai fica tentando se estabilizar, mas ele evita de entrar mais fundo nas questões, né? E a gente tem que olhar e tem que respeitar, né? Então, mas quando a pessoa se entrega, e tudo tem um momento certo, né? A coisa acontece. Então, essa palestra, André, é só a sintetização de tudo isso e a soma que a gente foi fazendo, né? Na última apresentação, por exemplo, Marli e o Mozart, que a gente fez lá no Sheila, Marli e o Mozart sugeriram de colocar mais fotos.
E aí agora a gente apresenta as fotos aí da gente na tarefa, né? Então, vai somando, vai somando. O negócio é que a gente tem que tomar cuidado para não crescer demais, né? Mas vai somando, é isso. Tá ok. Então tá, Ju. Cláudia? Só perguntar uma coisa, sim, porque eu tenho pouco tempo, né, Rodrigo? A marmita, essa distribuição, quem que faz? Onde que faz isso? É outra turma, assim, é responsabilidade do projeto também? Como é que é? Só para eu entender. Eu vou contar um pouquinho aqui, e aí eu vou contar com todo o amor que eu tentar colocar nessa história aqui. Nós começamos em 2020, né, na rua, e aí a gente fez eu, né, comecei, né, fazendo máscara para pessoas em situação de rua. E aí, nesse tentativa, a gente disparou alguns pedidos de costureira, né, porque eu não costuro nada, né. E Minha aí, irmã nesse costurou. pedido... Sua irmã costurou? E aí, nesse pedido de costura, eu encontrei com a Edice, que é do Cáritas. E aí, resumindo um pouquinho também, mas colocando esse amor, né? Aí a gente já conhecia o pessoal do centro, que estava todo mundo assim, na hora que a gente começou a fazer isso, e o pessoal começou a falar, não, nós temos que fazer alguma coisa, então essa semente começou a crescer. E aí a Edice vira para mim assim um dia, né, indo buscar máscara lá na casa dela. Ela falou assim: nós estamos com um grupo fazendo comida para pessoas em situação de rua, também porque as coisas fecharam. Vocês não querem distribuir para a gente na segunda-feira à noite, não? E aí eu juntamos um grupo de amigos lá do Centro Espírita que a gente frequenta, e a gente começou a distribuir na segunda à noite. Aí esse mesmo grupo, a gente começando a conversar, falou assim: poxa, mas a gente podia fazer um trabalho no sábado de manhã também, hein? Vamos fazer assim, cada um faz 20 lanches, leva 20 sucos e tal, né? E aí a gente começa a fazer o trabalho no sábado de manhã. A gente começou a fazer o trabalho no sábado de manhã dessa forma, cada um levava água, outro levava... Então era junta de coisas mesmo, né? Aí os trabalhos foi fazendo sábado, segunda, sábado, segunda, sábado, segunda. Aí de repente a Edith falou assim: nós vamos começar a fazer no Cáritas 60 cachorro-quente para vocês. Eu falei, opa, 60 cachorro-quente, que ali era um luxo, né? Porque cada um na maior dificuldade. Então veio 60 cachorro-quentes para a gente. E aí a tarefa foi caminhando, né? A gente viu que dava para fazer essa atividade de acolhimento na rua, coisa que a gente não esperava, que foi uma novidade. Mas o acolhimento na rua ele tem um potencial muito maior do que no centro espírita, porque a gente está indo até eles. E isso faz muita diferença, né? A gente está convivendo com eles todo dia. Na casa espírita, muitas vezes, quando a gente estava lá parado, as pessoas iam de vez em quando, então não criava esse vínculo. Então, na rua, a gente cria esse vínculo e isso fez toda a diferença. Aí, o Cáritas, né? Cáritas, quando eu falo, é a Fundação Espírita Cáritas, ali no Cruzeiro, começou a produzir mais cachorro-quente, 300, 400 e tal. Hoje são 600 cachorro-quentes, 650 cachorro-quentes que produzem lá. Então, praticamente todo alimento, a gente colabora com alguma coisa na comida, a gente ganha algumas doações de carne, a gente doa para eles, repassa para eles, né? Da Fraternidade Sem Fronteiras, inclusive, nós ganhamos várias doações de carne da Fraternidade Sem Fronteiras, e através da Fraternidade Sem Fronteiras, né? Porque hoje somos Fraternidade Sem Fronteiras, somos nós também, e a gente paga alguma coisa, um pão, alguma coisa assim, mas toda a produção de alimento e o grosso do custo da produção de alimento vem da Fundação Espírita Cáritas através dos voluntários lá. E aí a sede, né, já que eu estou contando disso, né, a gente foi também com outro amigo de tarefa, a gente estava procurando uma sede, né, a gente começou com essa ideia da sede há algum tempo, aí num domingo à noite me liga um amigo da tarefa e fala assim: eu conheço um pessoal na prefeitura que pode conseguir um prédio da prefeitura para nós. Vamos lá fazer uma reunião? Eu falei, vamos. E fomos lá na prefeitura fazer a reunião, o prédio da prefeitura não saiu até hoje. Talvez nem saia. Mas aí ele virou para mim e falou assim: eu conheço o pessoal da Divina Providência. Se você precisar de alguma coisa, eu falei, nós precisamos de curso profissionalizante. Arruma 5 vagas de curso lá. Eu falei, vamos fazer uma reunião. Aí foi eu e ele, né, para reunir com a superintendente, uma subordinada dela lá,
E aí a gente começou a contar isso, né? Que a gente fazia essa tarefa na rua e tal, que a gente estava buscando uma sede. Aí a superintendente olhou para a subordinada olhou para o superintendente e falou assim: nós temos espaço aqui. Falei, ah? Aí eu tomei aquele susto. Nós temos espaço aqui, podemos disponibilizar para vocês. Nós temos um andar inteiro aqui que a gente pode disponibilizar para vocês. Aí na hora eu fiquei assustado, confesso que eu fiquei assustado, que eu não esperava, né, a providência divina ser tão forte assim nesse sentido. E aí eu falei, não, me dá só 5 salas e os 2 banheiros da frente. Então a gente começou com 5 salas e 2 banheiros, passou mais ou menos um ano, mais ou menos, aí eu falei, quer saber? A gente está precisando crescer, vou pedir o restante do andar. E hoje a gente tem um andar inteiro, né? Nem todo mundo conhece, mas assim, a gente chama para conhecer, porque é muito interessante que a providência divina é que foi colocando essas coisas no lugar, Cláudia. Então, respondendo sua pergunta, tá? Eu conheço o Cáritas, entendeu? Eu não sabia, sabe? Eu tenho conhecidos lá e tudo. A produção de alimento praticamente toda do nosso projeto é a Fundação Espírita Cáritas que faz. A gente consome muito pouco com isso. Só alguns lanches na segunda, terça e quarta que o Mozart compra e tal, que a gente faz ali na hora, mas fora isso a produção então, eles conhecem bem, né? É porque, como eu conheço muita professora de yoga lá, né? E minha professora, né? Que ela dá aula lá, sábado de manhã, ela faz a evangelização das crianças. Aí você está falando em divulgar isso, eu lembrei dela, sabe? Mas ela é do Cáritas, entendeu, né? Não, mas assim, no Cáritas, a gente pode fazer divulgação com a Mocidade Espírita de lá, que a gente não fez ainda. Tem abertura também. Entendi. O pessoal que faz a distribuição, porque a gente faz a distribuição na segunda, mas tem uma turma do Cáritas que faz a distribuição na terça e quarta. Eles também encaminham as pessoas para a gente também. Entendi. Então tá ligado também, eles também encaminham para a gente. Excelente. Mas nem todo mundo conhece todos os detalhes, não. Excelente, adorei conhecer tudo, saber mais, viu? Inclusive foi a Edice do Cáritas que acabou que eu tinha um contato dela, que eu entrei no grupo em função dela. Né? Na verdade, eu estou nos 2 grupos, né? Excelente, muito bom. Gostei muito de conhecer. Muito obrigada. Mais alguém, gente? Isa, mais alguém aí na fila? A fila está cheia. Na fila. A fila está cheia, ninguém quer falar nada. Tá ninguém bom? Hoje, o pessoal está com vergonha, é isso? Mas aqui não tem nenhuma mãozinha levantada. Podemos caminhar para o encerramento, gente? Ou alguém quer comentar mais alguma coisa? Podemos, Rodrigo. Mais ninguém? Anybody else? Podemos seguir, então. Ô, Rodrigo, a apresentação, então, como é que é? Vocês disponibilizam? Como é que é? Aí depois você me fala, tá? Sim, a gente disponibiliza, tá? Tá bom. A minha sugestão é que pelo menos organize em grupo de 2, sabe, Cláudia? Sim. Que é sempre bom ir pelo menos 2 pessoas, sabe? Pra gente não ir sozinho. Mas, por exemplo, às vezes é na família, você quer mostrar e tal. Mas, assim, o cuidado que a gente tem que ter, né? Porque a gente tem as barreiras das outras pessoas, é da gente não usar isso e aí a gente acabar entrando em briga, né? Em contenda, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Mas eu, assim, sou muito principiante para fazer essa apresentação. Aí, assim, se tiver... Eu vou conversar com ela, né? A gente conversa depois, né? Se tiver um interesse, a gente vê. Né? Às vezes você abre porta, vai mais 2 pessoas com você, a gente combina isso. Mas o negócio é esse, é preparar para isso. Essa conversa de hoje vai ficar disponível também gravada, né? Quem quiser rever, tá? Ótimo. Tá bom. E aí a gente finaliza assim, né? Obrigado, né? Pela atenção. E vamos juntos, né? Finalizando o convite de novo. Vamos juntos? Vamos. Nessa construção. Tá bom? Obrigado pela atenção. Tá ótimo. Obrigado pela atenção. Por nada, Rodrigo, pela atenção. Imagina. Também vou mandar um coraçãozinho aí, tá? Legal. Valeu, gente.
Coraçõezinhos vão ficar Vamos gravados. por esse final, Rodrigo? Ou Podemos ir. Podemos? Zélia, quer falar? Não? Abriu o microfone aí. Podemos. Quem é a prece final? Posso me habilitar a fazê-la? Claro. Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, gostaria de agradecer por essa tarde, agradecer por essa troca, né, por essa oportunidade de estarmos todos juntos, unidos na prática do bem, unidos no amor, para seguir essa tarefa que possui muitos desafios. Apesar dos desafios, acreditamos que o amor, ele move montanhas e assim seguimos. Peço que o Senhor vá no íntimo de cada um e dê sustentação, pois o Senhor sabe o que está no coração de cada um de nós e os desafios que todos nós enfrentamos. Que possamos ser amparados, né, pelo Espírito do amor, da bondade, da compaixão, para que possamos juntos seguir nessa tarefa. Agradeço mais uma vez por essa oportunidade e por tudo que tem feito por nós até aqui. Que tenhamos uma excelente semana e que assim seja, agora e sempre. Assim seja. Assim seja. Gente, foi bom demais, viu? Obrigada, Quero agradecer pessoal. muito. Foi ótimo. Quero agradecer muito todo mundo, Isa, que coordenou